Entrega. Senhor, meu Deus, nesse momento eu entrego a vida do pastor Ricardo em tuas mãos, meu Pai. Que o Senhor venha encher ele com unção, com sabedoria, para ele estar expressando aquilo que precisamos ouvir, não da boca dele, mas sim da sua boca, em nome de Jesus. Amém. Amém. Saúde a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque estamos na casa do Senhor mais uma vez. E sem delongas, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel. Hoje nós temos meditado na palavra do Senhor. E como na nossa programação está dizendo que é um culto de jovens, para jovens, com jovens, e eu meditando, comecei a analisar alguns fatos, ao qual no livro de Daniel dar como um texto introdutório, para que nós possamos entender o que Deus quer revelar para você nessa noite. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8 e o versículo 9. Aqueles que acharam, digam amém. Vamos acompanhar a leitura. Eu vou estar lendo aquela tradução que está na minha mão. Diz assim: E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Eu vou repetir aqui somente a parte A do versículo 8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. Você crê que essa palavra é diretamente do trono de Deus para a tua vida? Você crê que é Deus que direcionou essa palavra para você nessa noite? Então desocupe a tua mão, porque quando Deus envia uma palavra, ela vai fazer o que lhe apraz. Porque a palavra do Senhor, ela é viva. A palavra do Senhor, ela é eficaz. E é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite, para glorificar e honrar a Ele. Porque essa palavra, eu tenho certeza que é uma semente na tua vida, para lhe produzir um grande efeito. Se assente glorificando a Deus, no nome de Jesus. Irmãos, na tal conjuntura que a sociedade se encontra, irmãos, nós sabemos que hoje, o que nós temos visto, o índice da criminalidade que está crescendo é muito grande. Nós estamos observando que hoje o caos da sociedade não está somente atingindo as pessoas que estão fora de uma denominação ou fora de uma igreja, ou pessoas que não são religiosas. Hoje atinge toda a sociedade. E você já deve ter observado, irmãos, que o tempo que nós estamos vivendo está sendo cada vez mais difícil de nós educarmos os nossos jovens na presença do Senhor. Algo interessante, se você analisar e você procurar fazer essa pesquisa, você vai observar que 30% da maior atrocidade que há contra a sociedade, contra cada ser humano que está sobre a terra, está direcionada aos jovens e às crianças. Por que isso está acontecendo, irmãos? Porque quando se destrói uma criança, se destrói uma geração. E quando se destrói uma geração, se destrói, irmãos, uma sociedade. Por que que a geração, irmãos, ao qual nós estamos vivendo, ela é uma geração privilegiada,
de ter, irmãos, a facilidade muito rápida de informações, que em vez de trazer benefício para toda a sociedade, traz muito mais malefício do que benefício. Prejudica muito mais do que, irmãos, traz uma segurança para os pais. Hoje em dia, não existe um lugar seguro sobre a face da terra. Não existe. Não existe um lugar seguro na face da terra. E o único lugar seguro que o ser humano pode ter, irmãos, é quando ele começa a entender uma coisa. Por que eu puxei esse texto? Para que vocês entendam o que Deus quer falar com vocês. Irmãos, a história da degradação ou da destruição da sociedade começa no único núcleo que existe na face da terra que Deus criou. Qual é a igreja? Vou repetir. A destruição da sociedade, ela começa no único núcleo que Deus criou. Qual é a igreja? Não. Vou repetir de novo. A destruição da sociedade, ela começa no único núcleo que Deus criou. Não. Família. Começa na família. Porque o que você tem mais observado, irmãos? A palavra de Deus tem se cumprindo, vem se cumprindo velozmente. Jesus pronunciou que quando o evangelho fosse pregado em todo o reino, acabaria tudo. Mas ele deu uma direção e um caminho como que isso despertaria a mim e a você para ter consciência de que verdadeiramente a palavra do Senhor está cumprindo claramente. Porque ele diz, claro, que haveria o tempo, como está escrito no livro de Mateus, ao qual dentro de um núcleo familiar haveria pais contra filho e filho contra pais. É alguma coisa que você nunca ouviu falar? Não. A realidade é que você ouve e vê pelo canal da internet, que hoje é a facilidade da comunicação de todos os fatos acontecidos. E esse fato, você vê pais que matam filhos descaradamente, irmãos. E eu vou ser mais ainda radical. Matam não apenas adolescentes, não jovens. Ele mata ainda crianças indefesas, ou melhor dizendo, bebês. Quantos casos você já ouviu de mães, de pais que cometeram tal ato contra o inocente? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você. Cuidado. Você é um exemplo para os seus filhos. Você é o núcleo familiar. Eu tenho 2 filhos que atingiram a idade da juventude. E aí eu estava sentado aqui e comecei a pensar. Eu fiz os meus filhos adquirir uma capacidade de interrogar e questionar todas as coisas. E às vezes até quando eu ensino para eles questionam. Irmãos? Porque a arte de questionar é a arte de você evoluir o seu pensamento. Porque Jesus, tudo que ele fazia, ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Ele questionava o questionável. Então, meus amados irmãos, hoje o que nós temos visto é o quê? Existe um padrão na sociedade, ao qual está culminando a geração que vem surgindo cada vez mais. E nós vamos deparar aqui, irmãos, no país que você está nesse momento. Eu não vou falar nem do nosso Brasil.
Eu vou falar dessa nação a qual você está, chamada Japão. A cada década que passa, o índice de jovens drogado, irmãos, e viciado tem se aumentado, irmãos, de tal forma que tem alarmado, que tem deixado a lei e a sociedade, deixado o povo assustado. Porque, irmãos, há 5 décadas atrás, o índice de jovem na prisão era menor do que agora. E eu quero chamar a atenção de vocês. Preste bem atenção. E o que eu vou falar serve para você, guarda no teu coração. O diabo não está preocupado com o seu cargo, ou com o seu título, ou com a sua oração para os teus filhos. Ele está preocupado em achar um meio de destruir a tua família, atingindo a parte mais frágil, que é os teus filhos. E ele tem conseguido, irmãos, de uma forma alucinante. Porque, quer ver um exemplo? Quem é aqui os pais que levam os filhos para assistir um filme pornô na sala da tua casa? Ninguém faz isso, de boa consciência. Ninguém faz isso. Ninguém leva. Ninguém faz isso. Mas uma criança de 12 anos de idade já fica grávida. E você fala a respeito de sexo para ela, ela é capaz de dar uma aula de anatomia humana. Ah, mas espera aí, o pastor está generalizando? Não estou generalizando. Porque hoje, até nas escolas, irmãos, é ensinado todas as coisas. Principalmente no nosso Brasil, que vem trazendo, irmãos, cada vez mais uma destruição para com os jovens. E o qual está acontecendo também nessa nação. E eu quero dizer uma coisa para você. Tudo começa pelo bom exemplo, ao qual hoje está difícil de ver, está difícil de acompanhar. Eu gosto quando acontece fatos, para que eu tenha argumentos para falar. Cheguei na casa de um casal, e quando eu cheguei na casa desse casal, esse casal tem filhos, e tem filho pequeno. E esse casal, eu cheguei na casa desse casal, e houve uma situação constrangedora, ao qual os ânimos se elevaram. E eu vi diretamente o comportamento da criança. O comportamento foi imitar os pais. Assim mesmo. As crianças hoje, presta bem atenção, irmãos, o que eu quero dizer para você. A Bíblia, quando ela começou escrita no livro de Deuteronômio, Moisés recebeu uma ordenança de Deus. E essa ordenança que Deus deu a Moisés, ela culmina com uma palavra, perpétua. Quer dizer, perpétua, que ela é de continuidade, ela não tem fim. Ela vai a todas as gerações, a todas as famílias, toda a sociedade, em todo o mundo. Atavie, fale, exorte, ensine, inculque na cabeça das crianças, ao andar, ao deitar, ao levantar, em todo tempo, a palavra do Senhor. Só que existe um detalhe, e eu estou ministrando aqui para vocês de casa. O que nós temos observado? Transferência de responsabilidade. E depois nós queremos cobrar. Depois, sabe o que acontece, meus amados irmãos? A própria sociedade quer cobrar da sociedade o caos ao qual estão vivendo. Porque nós vamos ver pessoas que cobram, porque o índice da criminalidade está aumentando, porque o índice de drogado está aumentando, porque, irmãos, nós temos observado
que nós não podemos fazer parte de uma geração que está criando destruidores da própria geração. Porque o que mata jovem é jovem. Só que esses jovens ficarão adultos e a mentalidade será assassina. A mentalidade será essa. Por quê? Irmãos, eu estava vendo uma cena, estava procurando um site, estava vendo uma cena, eu ia até colocar, mas eu achei muito forte para colocar. Eu achei muito forte e preferi poupá-los da realidade que está acontecendo. Uma jovem, aproximadamente, entre os seus 15 a 16 anos de idade, ela é levada a um centro espírita, onde havia ali um homem endemoniado tomando sangue de boi. Presta bem atenção, irmãos. Ele tomava sangue de boi, tá? E tinha 2 facão na mão. Além dele tomar o sangue de boi, ele espejava sobre a cabeça dele. E ele faz um sinal e chama uma jovem que estava na roda. Essa jovem se aproxima e se ajoelha. Presta bem atenção, irmãos. Quando essa jovem se ajoelha, ele pega algo pontiagudo, não sei se era um alfinete, porque não deu para identificar direito, e fura a cabeça da jovem. Quando ele fura a cabeça da jovem, irmãos, ele coloca as 2 espadas no seu pescoço. E quando ele empurra a jovem, com aquele facão, ela cai no chão, começa a rolar. Quem aqui já viu aquele filme O Exorcista? Só você? Já viu? Tem um filme que é Exorcista, que fala O Exorcista. A cena que acontece nesse filme é a mesma que acontece com aquela jovem de aproximadamente entre 15 a 16 anos de idade. Ela vira, irmãos, a cena foi incrível para quem não conhece o mundo espiritual. Ela começou a andar sobre os seus polegares, dedos polegar, travava as pernas e os olhos delas viraram ao avesso. Os olhos dela viraram ao avesso. Irmãos, eu parei para meditar. É isso que estão ensinando aos jovens. Porque dali, sabe o que vai acontecer? Uma família que tem um conceito errado e vai ensinar para uma geração o mesmo conceito errado e vai proliferar no meio da sociedade pessoas possuídas por um caráter demoníaco. E agora eu quero dizer uma coisa, irmãos, você sabe por que Daniel, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, eu quero dizer uma coisa aqui, e se despertem os pais. Irmãos, é difícil hoje, você pode ir em qualquer igreja, pode ir igreja grande, igreja pequena, você vê jovens dentro da igreja, que têm ainda se guardado, jovens que ainda têm guardado fidelidade a Deus. Sabe o que eu quero dizer? Irmãos, dentro da igreja, não se assuste não. Eu fui fazer um levantamento. E isso me desagrada saber. Que tem jovens dentro da igreja, que tem 15 anos, já está namorando e já fez sexo. Hoje para a sociedade, o sexo entre os jovens é normal. Gravidez aos 12 anos de idade já é normal. Irmãos, isso hoje está sendo banalizado. Você sabe aonde é que está o erro? Você sabe aonde que começa o erro? Vocês querem saber? Amém? Dentro da tua e da minha casa.
Ali é que começa o erro. O erro começa dentro da tua casa, dentro da minha. Por quê? Porque nós, irmãos, não estamos fazendo o que a Bíblia nos ensina a fazer como bons servos do Senhor, e depois queremos cobrar, irmãos. Queremos cobrar da onde? Do nosso próprio erro. Porque aonde é que está acontecendo o caos? Você não pode fazer parte disso mais. Deus me levou a essa palavra para você parar e meditar. Sabe o que aconteceu, irmãos? Hoje à tarde. Estava trabalhando e eu falei com meu filho. Falei, me ajuda aqui. Ele chegou para mim e falou assim, cansado. Assim mesmo. Um garoto de 14 anos de idade, está cansado. Eu virei para ele, só falei uma coisa. Só falei isso para ele. Eu não sirvo como exemplo para você? Então não faça. Sabe qual foi a resposta? Pai, para de charme, pai. Irmãos, assim mesmo. Eu falei, não, eu pedi para você, você quer fazer? Faça. Não quer? Se eu não sirvo como exemplo, não faça. Não precisa fazer. E continuei fazendo o que eu estava fazendo, irmãos. Fez sem reclamar. Está entendendo o que eu quero dizer para você? Porque existe um conceito errôneo e que nós temos que readaptar a nossa forma, irmãos, de tratar os jovens. Porque muitas vezes a imposição traz rejeição. E o que nós nos deparamos? Com jovens revoltados. E esses jovens revoltados, irmãos, está acontecendo por quê a revolta? Irmãos, a revolta começa quando os pais se revoltam contra Deus. Você sabe por que Daniel foi parar na Babilônia? Não era culpa dele. Um jovem entre 16 a 18 anos de idade aproximadamente. Ele foi parar na Babilônia por causa do pecado dos seus pais. Presta bem atenção, irmãos. Ele foi parar na Babilônia por causa do pecado dos seus pais. E a Bíblia me diz o seguinte, que o Deus ao qual você está aqui presente, Ele diz que visita até 1000 gerações daqueles que o amam, e visita até a 4ª que o aborrece. E eu paro e penso e imagino aqui uma coisa, graças a Deus que eu entrei na 4ª geração. Irmãos? Porque ele diz que visita até a 4ª geração daqueles que o aborrecem. Os meus filhos começaram uma geração ao qual eu já não mais aborreço a Deus. Porque minha mãe está aqui, a minha avó não servia a Deus, a minha tataravó também não. Então Deus, olhando para a minha família, achou misericórdia, 4ª geração, então vou pegar esse aqui para mudar a história da geração. Sabe o que Deus está falando com você? Ele quer mudar a geração a partir de você. Se você tem hoje o privilégio de entregar sua vida para Jesus, e você gerou filhos hoje já na casa do Senhor, Deus está falando, eu vou mudar a história da tua geração, eu vou mudar a história da sua família, mas comece a ensinar o princípio da palavra para ele. E você verá, irmãos, que vai valer a pena. Vai valer a pena. Sabe o que acontece? Daniel, ele foi levado a cativo pelo pecado dos seus pais. Mas ele tinha algo. E eu creio aqui, isso é dedução minha, teológica, que Daniel deveria ser a 4ª geração. Porque ele propôs no coração não se contaminar. Não se contaminar com o quê, irmãos? Com que você não deve deixar os seus filhos se contaminar? Hoje, a minha neta, de 3 anos de idade, a outra lá no Brasil, de 2 anos de idade. Irmãos,
Olha a cena, presta bem atenção. Sofia, escuta essa aí, Adriano. Sofia, guarda o celular. Celular não, é meu, assim mesmo. Sabe o que é isso? Sabe o que é? Uma criança de 2 anos pode possuir alguma coisa, mas já tem um instinto de posse. Essa é a grande diferença. E para tirar o celular para dormir? Faz berreiro, faz choro, faz escândalo. Aí os pais, tá bom, estraga. Vai estragando, vai estragando, vai estragando. E cada vez mais estragando. Isso daqui, irmãos, presta bem atenção. É uma arma letal. Ela mata sutilmente. Só que ela não mata só os jovens, mata também os velhos. Mata toda a sociedade. Só que os velhos estão fazendo com que a sociedade nova morra por causa disso daqui. Porque é aqui que acontece o caos. Irmãos, eu não estou aqui para contar história de carochinha. Você pode dar o veneno, mas você tem que ter o antídoto. Presta bem atenção no que eu vou falar. Você pode dar o veneno, mas você tem que ter o antídoto. Porque, irmãos, hoje, todo mundo precisa de um celular para se comunicar. Mas você tem que limitar, principalmente criança de 2 anos, de 5 anos de idade. Irmãos, tem mais informações do que um adulto. Porque a capacidade de armazenamento de dados na memória de uma criança com facilidade é muito mais rápido do que a nossa, que somos já adultos. E nós precisamos entender, irmãos, que se você não mudar o conceito e começar a mudar a estrutura familiar que você tem e ajudar aqueles que não entendem e falar, olha, o caminho que você está andando para a sociedade. Olha o caminho que a tua família está andando com a sociedade. Irmãos, aqui hoje, no Japão, uma criança, para mim é criança, de 16 anos, já acha que é o caos. E eu vou contar aqui, irmãos, o que aconteceu. A minha filha para mim é um orgulho. A minha filha para mim é um orgulho. Eu tenho 2. Uma nasceu no berço evangélico, a outra não. Uma ensinada no princípio da palavra, a outra não. Presta bem atenção, irmãos. Eu sei aonde eu errei. Foi não ter conhecido Jesus antes. Não foi ter entregado minha vida antes. Só que você já tem essa oportunidade, você de casa também. Se não tem, entregue a vida para Jesus. Entregue sua vida para Jesus para você ter uma família abençoada. A minha filha, ela vai fazer 16 anos, a Juliana. E ela chega para mim e fala assim, pai, fulana já tem namorado. É jovem, né? Ciclano já tem namorado. Falei, você quer ficar barrigudo igual aquela que ficou barriguda? É assim que eu falo, irmãos, eu falo aberto, não tem esse negócio de esconder não. Sabe o que ela falou para mim? Eu não arrumei namorado ainda. Por causa do Senhor. Eu falei, guarda a tua virgindade. Falei isso para ela. Guarda a tua virgindade. Guarda. E virgindade, as pessoas acham que é só o ato sexual. Não é não, irmãos. Não é não. É o princípio da palavra de Deus ao qual ela foi ensinada. Para não se corromper, para não deixar, irmãos, se contaminar com as coisas desse mundo, com as drogas desse mundo. E droga não é simplesmente, irmãos, maconha, cocaína, não. É aquilo que o mundo tem oferecido para arrastar os jovens, irmãos, para o mundo, para longe de Deus. Isso tem acontecido. Irmãos, eu fico triste. Conversando hoje com um pastor amigo meu. E eu estava falando com ele a respeito dos jovens
drogados na cadeia. E ele chega para mim e fala assim: pastor, é verdade. E eu fico muito triste porque não são só as pessoas que servem a Deus. Há jovens drogados de família, de crente, aqui no Japão, irmãos. Sabe o que chama isso? A Bíblia diz que as más companhias corrompem bons costumes. Esse é um ditado nosso, mas a Bíblia diz, né, que as más conversações vai atrair mal conduta. Sabe o que é isso? O mundo lá fora quer que os teus filhos sejam igual a eles. Cheguei numa igreja de um pastor amigo meu, uma criança, 10 anos, um piercing na orelha. Eu olhei aquilo, sentei no banco, falei: você permite isso daí? Se mesmo sentado dele, é normal? Ele falou: o quê? A criança usando piercing? Se a criança sabe usar piercing, sabe o que significa? Sabe qual é a característica do piercing? Não, é bonitinho. Olha que gracinha. Olha só que bonitinho que é. Aí sabe o que vai acontecer? Aquela cena desagradável que nós vimos lá no meio de um culto ao ar livre com o pastor Marcos Feliciano, 2 jovens se beijando na boca, 2 meninas, criança ainda para mim, beijando na boca, 2 lésbicas. Irmãos, onde é que está o princípio da sociedade? Acabou, sabe por quê? Irmãos, eu quero trazer para você senso de responsabilidade. Eu quero trazer para você senso de responsabilidade. Porque tudo que está acontecendo na sociedade, a responsabilidade é dos pais. Porque os pais são responsáveis de educar os filhos no princípio da palavra. E quando não ensina, sabe o que acontece? Os jovens, irmãos, vão criar famílias, irmãos, famílias que vão ser destruídas com o passar do tempo. Famílias, irmãos, ao qual vão trazer tristeza para os pais e lamentarão depois, porque não ensinou o princípio. Mas agora eu aceitei Jesus, agora eu estou seguindo a Deus. Mas aonde está o fundamento daquela família? Aonde está o fundamento daquela sociedade? É por isso que o Japão, nação onde nós vivemos, jovem de 8 anos de idade, uma criança, segue as mesmas condutas dos velhos, que se suicida, irmãos. Onde você já parou para imaginar uma criança de 8 anos de idade está tão depressiva, tão, irmãos, angustiada, que ela prefere morrer ao ponto de arrancar a tua vida em um lugar de diversão, num parque? É isso que está acontecendo, irmãos. É isso que está acontecendo. Nós queremos isso para os nossos filhos? Não! Você não quer isso para os teus filhos? Você não quer isso para a sociedade? Mas a realidade é que está acontecendo. E o princípio tem que começar quando eu e você começarmos a tomar uma atitude diferente para ensinar, irmãos. E eu quero dizer uma coisa. Eu estou numa nação que eu sou estrangeiro, que eu sou gaidim. Mas eu digo para vocês uma coisa. Aonde eu vejo um jovem fazendo uma coisa errada, pelo pouco de Nihongo que eu sei falar, eu o corrijo. E alguns olham para mim, eu com esse olho grande, né? Eles acham, eu não sei o que eles pensam. Não sei, não imagino. Um dia vi uns jovens, uns garotinhos, 13, 14 anos, fazendo algumas coisas erradas. Eu parei, eu falei: dá, medalhão. Falei só assim. É o que eu sei falar, né? Olharam para mim, gomei. Pararam e foram embora. Uma garotinha, quase que eu atropelei ela, tá? Presta bem atenção. Ela deve ter uns 8, 9 anos de idade. De bicicleta. Mexendo no celular. Não está entendendo? Eu falei: dá, melhor. Gomenasai. Não posso falar. Não é meu filho. Irmãos, a Bíblia diz que você não pode ser conivente com o erro de ninguém. Essa é a grande verdade.
Viu que está errado? Ah, pastor, o senhor está ensinando a corrigir filho dos outros? Não, não estou ensinando você a corrigir filho dos outros, não. Eu estou ensinando você a precaver uma sociedade deteriorada. Eu estou ensinando você a precaver uma sociedade que está um caos. Porque, irmãos, a sociedade dos jovens estão sem limite. Porque não propõe no coração não se contaminar. Não propõe no coração, irmãos, se desviar do mal. E a Bíblia diz no livro de Provérbios o seguinte: uma criança se dá-se a conhecer pela sua conduta, se ela é boa ou se ela é má. E é por isso que eu propus no meu coração. As crianças não, lá dentro não tem mais brinquedo. Veio para cá é para aprender a palavra. E se não tiver ninguém lá para ensinar, vai ficar sentado aí no banco. Se não tiver ninguém para ficar lá com as crianças, fica sentado do teu lado. Ai, pastor, as crianças não conseguem ficar paradas. Começa na tua casa, devocional. Começa na tua casa a ensinar. Irmãos, é luta? É difícil? É. Eu tenho filhos. E às vezes ele fica até chateado comigo. Corto tudo, irmãos. Pode parar. Eu quero que você entenda uma coisa. Eu não estou preocupado com o que você vai pensar de mim. Eu estou preocupado com o que vai acontecer com os teus filhos. Eu estou preocupado com o que vai acontecer com a geração depois que você partir. Porque você vai partir e os teus filhos vão ficar. E como que vai ser a geração dos teus netos nesse mundo ao qual nós estamos vivendo, que é um caos? Sabe o que precisa acontecer, irmãos? Um princípio da palavra tão forte, que você vai encontrar o que está relatado lá em 1 Timóteo, ao qual o apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz assim: Timóteo, olha o que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: vejo que tu és um jovem que tem um princípio. E da onde vem esse princípio? O princípio da fé. O princípio da fé que habitou em quem? Na tua avó, Lloyd. E na tua mãe, Eunice. Mas espera aí, são 3 gerações. Sua avó Lloyd, sua mãe Eunice e o apóstolo Timóteo. Irmãos, significa que a avó teve o caráter e o princípio de ensinar a mãe de Timóteo. E a mãe de Timóteo teve o princípio e o caráter de ensinar a Timóteo. E Timóteo teve a responsabilidade de não apenas ensinar a tua família, mas ensinar ao qual aqueles que foram instruídos por ele, segundo a responsabilidade lhe dada. Irmão, nós precisamos disso, irmãos. Para quê? Não deixar, irmãos. Minha filha, uma vez eu tive que orar por ela porque ela ficou endemoniada. Irmãos. Uma vez eu tive que disciplinar a minha filha. Sabe por quê? Corrupção. Há uma corrupção, irmãos, no mundo que tem tentado levar os jovens para lá. Principalmente a ideologia que o jovem é livre e faz o que quer. Há uma ideologia errônea. E sabe de onde vem essa ideologia? Vem do núcleo familiar, daqueles que servem a Deus e diz assim: eu tenho livre-arbítrio. Conceito errôneo e sem nenhuma base bíblica. Porque Jesus fala no livro de Mateus, a partir do capítulo 13 e o capítulo 14, que Jesus falando que existe 2 portas. Uma porta, ela é estreita. E a outra porta é larga. E há muitos que querem entrar por ela e se perdem. Por quê? Batem no peito. Eu tenho livre-arbítrio. Tem. Você tem um livre-arbítrio? Não. Você tem um livre poder de decisão para escolher qual porta que você vai entrar. Se é na porta estreitinha, que muitos não querem porque é difícil, porque, irmãos, é apertado. Porque imagina você passar vergonha no meio da rua, quando a tua filha, ou teu filho, ou tua criança começa no meio do shopping: eu quero, oh, papai, eu quero, compra para mim, papai, eu quero, papai. Aí pega o que não tem, gasta o que não pode, e depois reclama porque fez. Irmãos, vai dizer que nunca aconteceu nada, nunca aconteceu isso com vocês, né? Graças a Deus, isso não aconteceu. Graças a Deus.
mas em muitas famílias estão acontecendo. Muitas famílias. Agora existe a lei da palmada no Brasil. E sabe o que acontece com a lei da palmada? Um jovem de 13 anos de idade mata o outro, enforcado. E aí? Não pode bater, não pode corrigir. Irmãos, sabe o que Deus está falando com você? Você quer fazer parte de uma geração que tem um louvor que diz geração de Samuel. Eu quero ser a geração de Samuel, não é? E essa geração de Samuel é uma geração de profeta, é uma geração de adorador, é uma geração de juiz, é uma geração ao qual ministra a palavra do Senhor. Só que a geração de Samuel só aconteceu com Samuel, porque há jovens que cantam isso, irmãos, e há adultos que cantam isso, e não é a geração de Samuel, porque não querem falar a verdade, não querem também ouvir a verdade. Por quê, irmãos? Porque a verdade, ela corrói e destrói a mentira e o engano. E se você continuar aprovando o comportamento social ao qual toda a sociedade tem vivido nos últimos tempos, nós seremos apenas mais um contribuinte para o caos da sociedade, que cada vez mais, irmãos, aprende mais, elas aprendem mais e são menos ensinadas. Aprendem e são menos ensinadas a valorizar aquilo que você tem de mais importante, a vida. A vida é importante. Sabe por que a vida é importante? Há jovens, irmãos, que estragam todo o seu corpo. Estragam. Tem uma foto que ela é divulgada na internet. Uma jovem linda, não sei se ela é mexicana, é de um país aí fora. Mostra a foto dela linda, bonita. E depois mostra a foto dela toda tatuada, com 2 chifres, com o nariz, irmãos, parecendo... irmãos, a concepção do povo é tão errônea que eles acham que o diabo ele tem um nariz pontudo assim para cima, que tem uma orelha grande e que tem chifre. Não ler a Bíblia. Porque a Bíblia não diz que o diabo é assim, não. Pelo contrário, diz que ele até se transforma em anjo de luz. E anjo de luz é feio, irmãos? Ele é bonito. Estão entendendo? Aí você vê essas jovens fazendo umas coisas dessas. Onde nós vamos parar? Aonde é que está a força do jovem, irmãos? A força do jovem está na sabedoria dos pais. Guardem isso. A força dos jovens está na sabedoria dos pais. E a Bíblia diz, irmãos, no livro de 1 João, algo interessante. Sabe o que ela diz para mim e para você? Fala assim: jovens, vós sois forte para vencer o maligno. Como que um jovem vence o maligno se o pai não vence? Como que um jovem vai vencer o maligno se a mãe não vence? Só tem uma chance dele vencer o maligno. Vencer o maligno que a mãe não venceu e que o pai não venceu. É quando ele foi ensinado e propor no coração não se contaminar e nem entrar pelo princípio do erro dos pais. Aí sim, ele vence o maligno. E é por isso que tem muitos jovens que estão orando pelos pais se converterem, irmãos. Muitos jovens, irmãos, que está fazendo jejum, que está orando, irmãos, para que os pais venham, entregam a vida para Cristo e sejam transformados. Aí é que nós precisamos entender aonde é que está o princípio de todas as coisas. Irmãos, você tem oportunidade de mudar a sociedade. Ensina. Você tem sobrinho, você tem filho, você tem parente que tem filho. E quer ver uma coisa a mais, irmãos? Eu tenho sobrinhos. E que às vezes
eu falo com irmãos, eu falo muito com a minha irmã. Se desviou, e outro dia eu estava perguntando para ela, falei assim, que benefício você tem em se desviar? Nenhum. Orei uma vez pelo meu sobrinho, ele endemoniado, irmãos. Graças a Deus, que hoje ele está indo na igreja. Só você entendeu, irmão, obrigado. Um garoto de 14 anos. Será que os pais têm tido essa percepção quando o filho está endemoniado? Será que você tem tido essa percepção? Ou está achando que é apenas uma coisa de criança ou de jovem? Ou apenas acha que é pirraça? Ou apenas acha que é normal? Alargue a tua visão espiritual. Deus quer que você alargue a tua visão espiritual. Mas para você alargar a tua visão espiritual, só existe um princípio, irmãos. É você entrar no caminho do conhecimento da palavra de Deus. E orar ao Espírito Santo. Para que você comece a ver coisas que estão ocultas aos seus olhos carnais. Para você ajudar a você mesmo a não sofrer no futuro com a desgraça que há no meio da juventude. Irmãos, o diabo tem tentado roubar muito, principalmente a minha família. Muito, muito, muito mesmo. E eu tenho muito cuidado com os meus 2 menores. Porque eu sei o que o diabo quer fazer. E às vezes, irmãos, eu pego pesado. Porque é melhor eles chorarem agora do que eu sofrer no futuro. Irmãos, um pastor dos Estados Unidos, uma filha, departamento de louvor, Thalita, uma filha linda, que tocava órgão no coral lindo. Aos 18 anos de idade conhece um jovem. Irmãos, ela conheceu um jovem, veio para a igreja, entrega a vida para Jesus e abre os olhos dela para ele, e ela acha que ele seria o príncipe encantado. Pede permissão ao pai para namorar. O pai diz, filha, ora mais um pouco. Ora mais um pouco. Não. E o pai, já não tendo mais como segurar, porque eu quero dizer uma coisa para vocês aqui, irmãos. Sabe por que Daniel ele propôs no coração não se contaminar? Daniel propôs no coração não se contaminar, porque é do coração que procede todos os desígnios mal. É do coração. Os desígnios mal vêm do coração. E é por isso que Jesus disse que quando os meus olhos forem bons, o meu corpo estará em luz, e quando os meus olhos forem maus, o meu corpo estará em trevas. E é por isso que a Bíblia fala para mim e para você, que do bom coração se tira o melhor tesouro. Do bom coração, irmãos. Só que essa jovem, ela deixou ser enganada pelo coração. E começou a namorar esse jovem com 1 ano. Já não fazia mais parte do coral. Com 1 ano e meio, já não estava mais na igreja. Com 2 anos, a mãe chorava desesperadamente porque via a filha machucada. Aprisionada. Sabe por quê, irmãos? O coração é enganoso. Queria largar, tentava, mas não conseguia. E é por isso que a igreja, irmãos, hoje nós temos aqui o irmão Minoro, que é o intercessor da igreja, a irmã Rose,
irmã Tereza que ora. Só que Deus precisa de pessoas que orem pelas jovens que estão fora da igreja. Irmão, você precisa orar pelos jovens que estão no mundo das drogas, que estão sofrendo. Você tem que orar. O círculo da oração desta igreja começou a orar. E a responsável pelo círculo de oração, naquele dia, ela sentiu no coração: nós vamos fazer um jejum hoje pela filha do nosso pastor. Irmãos, eu vou dizer para vocês. Começou a orar às 8 horas da manhã. Às 9 horas da manhã, na casa dela, em prantos e choro, ela faz um pedido para sair do sofrimento. E Deus, pela sua graça e misericórdia, faz com ela o que fez com o filho pródigo. Ela cai em si e reconhece o caminho que ela trilhou. E ela pede misericórdia a Deus para ter uma chance de voltar e pedir perdão ao teu pai. Então ela viaja, irmãos. Ela viaja da casa dela. E sabe o que o grupo de oração estava fazendo? Começou às 8. Às 9 ela é tocada. Às 10 ela entra na igreja chorando, pedindo graça e misericórdia para que o pai dela aceitasse ela de volta. Irmãos, eu quero dizer para você, vamos ajudar, irmãos, os nossos filhos. Vamos ajudar os filhos dos nossos amigos. Vamos ajudar esses jovens que estão indo cada vez, irmãos, para o mundo mais degradante, irmãos, da sociedade. Porque elas não têm tido um referencial, irmãos, aonde eles possam se espelhar e andar. É preciso eles começarem a ver isso em nós. É preciso eles começarem a ver isso em vocês. Porque quando os jovens lá fora começarem a ver nos nossos jovens que há um diferencial, irmãos, muda porque eles serão alcançados. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Eu falo muito para os meus filhos: você não precisa provar do mundo, você não precisa sofrer para voltar, porque eu sei o chamado que eles têm na vida deles. Irmãos, não precisa. Você não precisa sofrer. Você não precisa passar por isso. Porque eu tenho certeza aqui que tem pais que têm filhos que ainda não aceitou Jesus. E se morrer agora, morre sem a salvação. E o pai que conhece Jesus, vê o filho morrer sem Cristo, ele sabe. Porque a Bíblia diz: aquele que não crê já está condenado. E às vezes os pais acham, porque já estão grandes. A minha filha, a mais velha, aceitou Jesus com 14. Aos 18 se desvia. E agora aos 25, mais ou menos, 28, mais ou menos, volta para os caminhos do Senhor. Irmãos, o sofrimento que ela passou é a cicatriz que ela carrega pelo resto da vida. Foi por falta de aviso? Não. Vocês foram alertados nesse dia de hoje. Tem crianças aqui dentro. Tem bebês aqui que nós vamos apresentar daqui a pouquinho. O que será daqui a 10 anos? O que será daqui a 20 anos? Como será? Priorize. Priorize a conduta, irmãos, da palavra de Deus no caráter da família. E então você verá que vai valer a pena você ver os seus filhos, irmãos, pelo princípio. Minha filha começou a trabalhar, recebeu o primeiro salário.
E eu perguntei: o que você vai fazer? E ela disse: eu vou dar o dízimo. Irmãos. Ela poderia falar assim: eu vou comprar minhas maquiagens, porque eu gosto muito, porque ela gosta de se maquiar. Quem que gosta de se maquiar? Gosta de ficar bonita. Ela falou: eu vou dar o dízimo. E eu quero finalizar aqui, irmãos. Sabe por que ela falou que ia dar o dízimo? Eu só perguntei o que ela ia fazer. Um princípio de ver jovens prósperos, que não precisa ir para as drogas para satisfação, que não precisa ir para a prostituição, que não precisa ir para a jocatina, é quando ele entende o princípio da prosperidade pelo princípio da obediência. Porque a boa semente, quando ela é plantada, ela vai crescer. E quando ela cresce, ela dá fruto. E ela, irmãos, é o mesmo princípio que aconteceu com o dono da Colgate, alguns irmãos que já conhecem a história, e eu vou falar bem rapidinho para a gente finalizar. O garoto começa para ajudar a sua família. Ele entra numa fábrica e ele propõe no coração: de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo. Se tornou nada mais, nada menos do que um multimilionário. Irmãos, princípio. Mas se os pais não têm esse princípio, como que o filho vai ter? Só se ele decidir não se contaminar. Pastor, o senhor está falando de dinheiro? Não estou falando de dinheiro. Eu estou dando um exemplo para vocês. E exemplo bom se dá. E o exemplo ruim se olha e não faz. Então eu quero dizer para vocês, irmãos. Deus falou no teu coração. Deus falou ao teu ouvido. Deus falou à tua mente. E Deus falou ao teu subconsciente, que luta com a tua consciência para não aceitar a realidade do que você ouviu. Não saia por essas portas e deixe com que a semente plantada no teu coração seja roubada, ou que dure pouco tempo e que não produza nenhum fruto. Mas pelo contrário, que ela produza um fruto na tua vida, que você vai olhar diferente os seus filhos e os jovens lá fora. Porque quando nós olhamos um jovem cometer atrocidade, a primeira coisa que nós fazemos, vamos puni-lo, vamos julgá-lo. Nós não sabemos qual foi o princípio da sociedade que ele viveu no núcleo familiar. Não sabemos onde ele começou a errar. Mas infelizmente, esse é o mundo que eu e você vivemos. Por pouco tempo, mas vivemos nele. Mas podemos fazer a diferença nesse mundo que nós vivemos. Eu quero lhe convidar a se colocar de pé. Você de casa que me ouviu, que tem filhos, guarde tudo isso e pratique, para que você seja abençoado. Curve sua cabeça, eu quero orar. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Espírito Santo, eu tenho certeza que eu conduzi a Tua palavra conforme a orientação que Tu me deste, para os aqui presentes e os que nos acompanham pelo canal da internet. Se o Senhor, tocando na vida de pelo menos uma família aqui, eu tenho certeza que eu serei grandemente abençoado, porque haverá frutos dentro dessa família, pela mudança que essa geração vai provocar na sociedade. Mas a minha oração é que todos sejam atingidos, Pai querido, por essa palavra. Que todos que nos acompanham pelo canal da internet, eles também sejam atingidos por essa palavra. Que seja tão penetrante que eles possam, Pai querido, ponderar, que eles possam verificar, Pai querido, e reter, Pai querido, o melhor para a prática e aperfeiçoamento do núcleo familiar. Meu Deus, em nome de Jesus, eu lhe peço, Pai querido, que a boa semente produza um efeito eficaz na vida dos meus irmãos que estão aqui e daqueles que nos acompanham pelo canal da internet, em nome de Jesus. Amém e amém. Queria estar chamando o irmão Eduardo aqui, junto com a tua esposa, porque no livro de Salmo,
capítulo de número 127. Vem cá, Eduardo. A palavra de Deus diz no versículo 3 que é bem claro, né? Fica de frente para a igreja que eu vou estar orando por vocês e vou estar com a criança. Deixa eu descer aqui. Esqueci o nome dele. O Nicolas. Tem quanto tempo? O Nicolas fez um mês que nasceu, né? E a Bíblia nos fala, no livro de Salmo, capítulo 127, que os filhos, eles são herança do Senhor. Então, se é uma herança do Senhor, os pais, eles são apenas aquele que zela e cuida da herança de Deus. E como Jesus, ele, aos 8 dias de nascido, ele foi levado ao templo e foi apresentado ao Pai pelo ancião. E naquele momento, houve uma mudança na atmosfera familiar de José e de Maria. Porque eles observaram o mandamento do Senhor. E assim eu creio também na vida do Eduardo e da sua esposa, que como base de um núcleo familiar, eles assumem uma responsabilidade diante de vocês, como boas testemunhas que nós somos, e diante de Deus, a responsabilidade não somente de dar uma boa educação e de zelar, mas entrar pelo princípio do ensinar a palavra de Deus para esta criança chamada Nicolas. Vocês concordam com isso? Amém? Amém? Então, se eles falam amém, então eu vou fazer uma oração pelo Nicolas. Você vai ter que deixar eu pegar ele. Pai coruja é assim mesmo, né? Estenda as mãos para cá. Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui o Nicolas, Pai querido, nos meus braços. Como sacerdote da tua casa, eu quero, Pai querido, em nome de Jesus, Pai querido, apresentar ele como, Pai querido, oferta, Pai querido, ao Senhor. E eu lhe peço, Pai querido, consagre a vida do Nicolas na tua presença. Por isso, Pai, em nome de Jesus, está aqui a vida do Nicolas, Pai querido. Eu lhe peço que o Senhor abençoe, lhe peço que o Senhor guarde, lhe peço que o Senhor proteja, livre, Pai querido, de todas as mazelas, de toda influência maligna que a sociedade, Pai querido, tem preparado para ele. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, eu lhe peço como sacerdote e profeta da tua casa, eu ministro, Pai querido, das bênçãos, Pai querido, sobre a vida do Nicolas, em nome de Jesus, que ele seja abençoado e consagrado ao Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Também, nós temos, como é que é o nome dela? A Manuela, né? Que ela também não foi apresentada, eu só não sei se a Manuela já cresceu, que ela vai querer vir no meu colo. Você vai vir, mano? Não vai vir. Então, nós vamos fazer a oração no colo da mãe. Amém? Amém? Estenda sua mão para cá. Vamos orar, vamos apresentar a vida da Manuela. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar com vocês. Se você souber de alguma criança que é conhecida sua, que não foi batizada na igreja católica e não foi apresentada a Deus, faça um convite a esta pessoa, para que ela apresente
a tua filha, o teu filho, a tua criança a Deus. Irmãos, porque isso é um princípio no reino espiritual. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aqui. Como é que é o nome dela? A Manuela, Pai querido. Eu quero, Pai querido, entregar a vida da Manuela em tuas mãos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai querido, todo laço, Pai querido, toda artimanha, toda, Pai querido, palavra lançada sobre essa criança de maldição. Pai querido, na autoridade de Jesus, eu quebro agora. Agora, Pai querido, eu quebro toda a palavra de maldição sobre essa criança. Meu Deus, todo espírito, Pai querido, de maldição sobre essa criança, que agora seja quebrado, Pai querido, em nome de Jesus. Meu Deus, eu apresento a vida da Manuela nas tuas mãos. Meu Deus, eu lhe peço que o Seu guarda, proteja, Pai querido, ela, Pai querido, no seu caminhar. Que ela cresça, Pai querido, saudável na tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, toma aqui essa família em tuas mãos. Guarda, livra, protege, Pai querido, de toda a influência do mal, Pai querido. Que essas crianças, na responsabilidade deles, sejam criadas, Pai querido, diante da Tua palavra. E assim, Pai querido, eles possam, Pai querido, conduzi-las ao caminho, Pai querido, que levará não somente essa família, mas, Pai querido, a esta sociedade, ao qual nós vivemos, Pai querido, pelo crescimento saudável do conhecimento da Tua palavra. E assim, Pai querido, levando outros também a conhecer, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Irmãos, eu quero falar uma coisa para Eduardo. A Bíblia diz assim: a quem tu abençoar, eu abençoarei. E a quem tu amaldiçoar, eu amaldiçoarei. Enquanto eu orava pela Manuela, Deus me revelava um espírito sobre a vida dela, de uma palavra lançada sobre a vida dela, de maldição. Hoje Deus quebrou um laço na vida da tua família, na vida dessa jovem, tá? E Deus fechou a sepultura dela. Presta bem atenção no que eu estou falando. Isso está sendo gravado. Irmãos, o diabo, ele não está preocupado quem lança a palavra. Ele está preocupado se a palavra vai ser lançada para ele fazer o efeito. Irmãos, entenda o mundo espiritual, pelo amor de Deus. Entenda isso. O mundo espiritual é tão sério quanto esse mundo que nós estamos vivendo. Então, irmãos, ore. Ore pelos teus filhos. Ore pela tua família. Ore pela igreja. Ore, irmãos. Porque há aí um mundo lá fora que eles não estão preocupados em amaldiçoar os teus filhos. E aqui é um lugar onde os próprios pais amaldiçoam os filhos. E é por isso que o maior índice de suicídio é aqui. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua família. Que Deus guarde os teus filhos. Que Deus guarde a geração da tua família. Que Deus continue protegendo vocês. Que Deus continue nos protegendo. Porque aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Por isso que a Bíblia diz que os jovens sois fortes para vencer o maligno. E os jovens precisam da nossa força em sabedoria para mostrar um caminho para que eles não venham a ser derrotados. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Eu volto à direção. Eu vou passar os recados, né? Amanhã, a partir das 10 horas, nosso culto, né? Vai ser, acho que o evangelista Kleber, né? Que vai estar aqui. E todos estão convidados. Quarta-feira, né? Terça-feira estudo e na quarta o nosso culto também, né? Amém? Vamos colocar em pé? Senhor, meu Deus, obrigado por mais essa noite, por mais esse culto, Pai. Agora os seus filhos irão retornar aos seus lares. Que o Senhor venha os guiar em segurança. Que amanhã eles possam estar aqui novamente cultuando a Ti, meu Pai. E dê uma noite reparadora para que eles estejam
amanhã aqui novamente, em nome de Jesus. Amém. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na minha e na sua vida, que aguardamos e esperamos a volta de Jesus. Que todos concordam, digam. Amém. Se Deus é por nós, agiu Deus. Dê uma salva de palmas para Ele, que Deus te abençoe e cumprimente 100 irmãos com a paz do Senhor, em nome de Jesus.